simbolizada na barca, que é de Pedro. Pescar, lançar as redes, dentro do simbolismo da Sagrada Escritura, representa realizar a missão do Senhor, trabalhar, recolher os peixes, que são as pessoas que devem ser atraídas para o Senhor. E eles trabalharam toda a noite e sem qualquer sucesso. A noite representa a ausência do Senhor, a frustração da igreja, a esposa triste, sentindo-se abandonada. Mas quando chega a manhã, e esta manhã representa a luz da ressurreição, Cristo já está na margem e já havia fogo e peixe preparados. Eles não sabiam que era o Senhor. E de repente, esta igreja, simbolizada na barca, que estava ali falida no seu trabalho, ouve a voz de um desconhecido que dá uma ordem: lancem a rede à direita da barca. Nesta versão não há qualquer contestação. Cansados, desanimados, frustrados, obedecem àquela voz e lançam a rede. E qual é o resultado? Diz o evangelista que foram puxados nesta rede cerca de 153 grandes peixes, que, segundo os estudiosos, representava ali a quantidade de povos conhecidos, a totalidade dos povos, para dizer a missão da igreja, pela ordem do Senhor, é atrair todos os povos para ele. E diz: e apesar de tantos peixes, a rede não se rompia. O que significa isto? A igreja precisa ter fé, precisa acreditar nas palavras do Senhor, que sustenta a igreja, e não precisa ter medo de convidar todo mundo para participar dela, para fazer ali a comunhão, a experiência da comunhão com o ressuscitado. E eles vêm com muita dificuldade, puxam esta rede, levam para a margem, e aí alguém vai dizer, e João, é o Senhor. Qual é a atitude de Pedro? Lembremos-nos, há poucos dias, Pedro traíra o Senhor. 3 vezes negou o Senhor. Ele, parece aqui, reescreve o livro do Gênesis. Quando Adão, que recebeu a missão de ser o Senhor do mundo, dominar o mundo, desobedeceu a Deus e comeu da árvore do fruto da vida, e ouviu os passos de Deus no paraíso, ele se escondeu, ele teve vergonha, porque ele tinha consciência que havia ferido o amor, Deus. E Deus pergunta: Adão, por que você se escondeu? Qual é a resposta de Adão? Senhor, eu tive medo, porque eu estava nu. Quando João diz, é o Senhor, Pedro se veste e se joga no mar, se joga na água, porque ele estava nu, comenta o evangelista. Ora, ele estava nu, seguramente ali com as vestes menores, mas ele se vestiu. E por que ele se escondeu como Adão? Porque a nudez de Pedro não era a falta da roupa, do tecido sobre o seu corpo. Era o mesmo sofrimento que Adão teve lá no paraíso terrestre por ter ferido o amor. Adão porque traiu Deus, Pedro porque traiu Jesus. Ele se sente perdido na sua dignidade, em condições nenhuma de estar na presença do Senhor. E aí volta então para a margem, e lá o ressuscitado, ainda como uma incógnita, vai dizer: trago algum dos peixes que vocês pegaram. E o que é que diz o evangelista? Aquela mesma rede, com 153 grandes peixes, que pesou e foi muito difícil para que os discípulos colocassem na barca, nós agora vemos Pedro arrastando esta rede sozinho. Qual é a intenção do escritor nesta hora? Mostrar que a igreja já reconhecia a autoridade de Pedro. E Pedro, que agora, crendo no Senhor, não mais para traí-lo, mas crendo no Senhor, tem nesta fé em Cristo a força para conduzir e presidir o trabalho da igreja.
Por isso que quem vai apresentar os frutos do trabalho da igreja da pesca não são os discípulos, os apóstolos, mas aquele que Jesus vai deixar como seu representante, como aquele que vai presidir a caridade entre os apóstolos, mantendo a unidade da fé. A partir deste momento, nós estamos falando na expressão do anjo, fé, né, a caridade, a esperança. Neste encontro com o ressuscitado, nosso Senhor vai dar mais uma vez chance para Pedro refazer a sua consciência e a sua liberdade diante dele. Nosso Senhor vai perguntar a Pedro por 3 vezes se ele o amava. Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Te amo. E na terceira vez, diz a Escritura que Pedro ficou muito triste, porque nosso Senhor perguntou pela terceira vez. Mas a resposta de São Pedro a nosso Senhor não é simplesmente para dizer o quanto Pedro amava Jesus, mas o que nosso Senhor queria saber é se Pedro tinha consciência, ou melhor, o que nosso Senhor queria fazer Pedro conhecer é que ele já tinha consciência das consequências do amor que ele tinha por nosso Senhor. É como se ele perguntasse: Pedro, você tem noção do tamanho do amor que você tem por mim? Passa por sua cabeça a ideia das consequências deste amor que você tem por mim? Você sabe que este amor que você tem por mim vai exigir de você a morte? Então a gente percebe que a pergunta de nosso Senhor, quando fala do amor, é uma exigência de vida. Vai ser a mesma medida do amor de nosso Senhor. Está disposto a oferecer a sua vida por aqueles que ele recebeu do Pai. E Pedro, então, vai realizar toda a sua vida fundada nessa resposta que agora ele dá de modo afirmativo ao Senhor. E aí, para concluir o Evangelho, está lá dito: nosso Senhor diz a Pedro: quando você era jovem, você ia para onde você queria. Quando você for velho, você levantará a mão, outro te cingirá, quer dizer, vai preparar você para uma longa caminhada e vai levar você para onde você não quer ir, mas você vai. E aí o evangelista conclui: nosso Senhor estava dizendo isto para significar de qual modo Pedro ia glorificar o Senhor. Aí nós temos essas experiências da igreja, e o anjo quer nos fazer reviver em nosso coração essas 3 palavrinhas que são pequenas, mas que são muito densas: fé, crer. Eu pergunto, por que os apóstolos e por que nós hoje estamos empenhados em obedecer a nosso Senhor? Primeiro, porque nós temos fé. Sem o dom da fé, a nossa inteligência não alcança o mistério do mundo, que é a presença de Deus. Sem a iluminação da fé, os nossos olhos não podem contemplar o invisível que é Deus. Sem a nossa fé, o nosso ouvido não pode escutar a voz de Deus. Então, quando o anjo de Portugal, o anjo protetor da igreja de Portugal, recomenda a fé, o que ele está dizendo é: agarrem com força este dom que o ressuscitado ofereceu. O Espírito Santo nos foi dado para recordar tudo o que o Senhor nos ensinou, para nos sustentar na fé, para continuar acreditando nos ensinamentos de nosso Senhor. Sem a fé, não vamos para lugar nenhum. Existe um canto muito antigo na igreja, que às vezes nós cantamos e não prestamos muita atenção, e diz exatamente qual é a função da fé. É o tão sublime sacramento, que nós dizemos: venha a fé por suplemento, quando? Está vendo que a gente precisa rever o canto, hein? Cantar com fé.
quando os sentidos nos faltarem, vem a fé completar. Quer dizer, aquilo que os meus olhos não alcançam pela força da natureza, vem uma sobrenatureza. A fé e faz com que eu, vendo o pão, enxergue Cristo. Que o meu nariz, sentindo o cheiro do pão, sinta o odor de Cristo. E por aí vai. A fé é um suplemento. A fé completa em nós aquilo que a natureza, por sua força, não pode dar. Ninguém recebe fé comendo vitamina ou tomando injeção. A fé é dom de Deus, vem do alto. Por isso o anjo desperta em nosso coração esta necessidade, inclusive de pedir a Deus a força da fé. Não fé grande ou fé pequena. Deus não tem régua na mão, mas pedir uma fé amadurecida, uma fé provada. É muito fácil acreditar quando nós não corremos o risco de tomar chicotadas como os apóstolos tomavam. É muito fácil ter fé quando tudo em nossa casa está tranquilo, mas quando a doença entra, quando a morte entra, quando a dificuldade financeira entra, nós continuamos com fé? Então, o que o anjo recomenda para aquela igreja de Portugal se aplica a toda a igreja, porque aquilo que o anjo fala, fala na ação de Deus, fala em nome de Deus. Mas tem uma outra ordem do anjo, uma outra recomendação: a esperança. A esperança. O que é a esperança? A esperança é a manutenção dos ânimos, dos bons ânimos. Nós que temos fé, esperamos ver a revelação plena do Filho na sua glória quando ele voltar. Uns já no céu, outros aqui na terra, mas todos o veremos, é a nossa esperança. São Paulo, parece para complicar, diz que a esperança ela cessa, mas não é cessar no sentido de acabar. São Paulo diz, a fé vai se realizar. Quando nós o virmos, não tem mais expectativa, não tem mais o que esperar. Ele está aqui agora e eu o vejo, face a face. Mas enquanto isso ainda não é possível, eu tenho que lutar para nutrir a minha esperança, senão eu serei engolido pelas águas do mar. Com tanta agitação, com tanto estresse, com tanta violência, às vezes com tantas reuniões também. Então a gente tem que pensar como é importante a gente manter a nossa esperança. E quando o anjo vem nos lembrar disto, rezar por isto, ele, mais do que ninguém, sabe quais são os riscos que nós corremos de perder essa esperança, de deixá-la assim morrer. Eu agora não espero mais nada. E se eu não espero, significa que eu não mais acredito naquele que disse, espere porque eu vou voltar. E aí vem a última recomendação do anjo, a caridade. E aqui a coisa é mais complexa, é mais densa. Quando nós falamos em caridade, a primeira ideia que nos vem à cabeça é a esmola. É meter a mão no bolso, tirar aquelas moedinhas que fazem tanta zoada e livrar-se delas, dando a quem precisa mais. Ou até mesmo partindo pão. Mas a caridade não é isto. Isto são atos de caridade. Caridade, recordando o Evangelho de São João, é aquilo que define Deus. João diz, Deus é amor. No latim, Deus caritas est. Então, quando se fala de caridade, não se está falando das obras de caridade, mas está falando sim em ser caridade. Ser este sinal do amor de Deus. Por quê? Nós somos imagem e semelhança daquele que se define como caridade. Então, o segredo é, eu não quero fazer coisas boas, mas eu quero ser bom como Deus é bom. Eu quero ser perfeito como Deus é perfeito. E se alguém disser a você, ou a mim, ou qualquer um, você está maluco com isso? Maluco então é Deus, porque foi Ele quem mandou. E se nós somos imagem e semelhança dele,
Nós temos que reproduzir em nós esses traços. Deus é caridade, Deus é amor, por isso também Ele é misericórdia. E o que é a misericórdia? É o amor que se inclina sobre aquele que precisa dele. É o coração que se dobra para ir ao encontro do necessitado do amor dele, de Deus. Ora, se eu também sou imagem e semelhança de Deus, que é caridade, Deus que é amor, eu também preciso descer do meu trono, eu também preciso descer do meu pedestal para ir ao encontro daquele amor, daquele irmão que sofre, e ser para ele amor de Deus, presença de Deus. Mas como nós vimos, ser caridoso é uma coisa, ser caridade é outra. Se eu procuro ser amor, amar como Deus ama, tudo o que eu fizer será ato de caridade. Um sim para quem está certo, um não para quem está errado, o pão que eu divido, a moeda que eu entrego, tudo será expressão desse meu ser. Por isso o anjo vai recomendar que nós pensemos na misericórdia não como uma coisa mecânica, coisa que eu faço, mas sim como algo que eu devo ser, para que tudo que eu fizer reflita nesse agir a caridade em mim, que é traço do meu Pai, que é traço de Deus. Mas não nos esqueçamos que o extremo da caridade, e aí muita gente desanima, é a cruz. É a cruz. Dar o pão é fácil, emprestar o carro é fácil, abrigar em casa é fácil, mas morrer, e morrer cada dia um pouquinho em favor de alguém, isso é exigência muito séria. Por isso, quando nosso Senhor pergunta a Pedro, Ele está perguntando exatamente isto. Você tem consciência de onde este amor por mim vai te levar? E nós, que ouvimos também a voz do anjo repetida, já nos perguntamos onde este amor que nós abraçamos vai nos levar? Estamos dispostos a levantar os braços, deixar que alguém nos cinja a cintura, para que nós sejamos levados para onde não queremos ir, por amor? Peço que nós possamos meditar nesta exigência do Evangelho, inspirados também nesta oração do anjo de Portugal, pelo nosso dia a dia de igreja, que nós possamos pensar se estamos dispostos a assumir até o fim as consequências de obedecer ao Senhor, nutrir a nossa fé, ter a esperança do seu encontro definitivo e viver a caridade. Ele não nos força, Ele não nos obriga, Ele nos desafia. E quem aceita, Ele sustenta. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E nossa Mãe, Maria Santíssima.